Bem, a produção de sentidos no campo cultural na faixa era muito grande no período da década da abertura política, década de 80, com os projetos culturais, nossas expressões, os movimentos do teatro, o Mergulho no Trágico, o Mimbaquera, eram grupos, teatros, movimentos que ganharam uma dimensão muito grande e se criou a necessidade de ter algo que catalisasse, que fosse uma espécie de desaguadouro desses movimentos culturais. E aí criou-se uma necessidade essencial de ter um espaço onde isso fosse, né, o centro da pesquisa, da produção e da própria reflexão cultural. E aí, em 95 surge então o NAC e eu estou aqui ocupando a cadeira nesse momento de uma grande personagem que foi o primeiro condutor desse aglutinador desses movimentos, chamado Heleno Alves. O show tambor do mundo, os tambores segundo os entendidos. É assim que surgiu o NAC, essas várias vertentes culturais, vários campos dos saberes, no teatro, da música, das artes plásticas, dos movimentos culturais e políticos, que gerou a necessidade então de se formar um espaço que pudesse dar uma espécie de formatação, de um planejamento para essas diversas movimentos que ocorriam no pátio, nos corredores, na sala de aula da faixa. Eu fiz faculdade nos anos 80, entrei para a faculdade em 86 e havia um movimento cultural muito interessante que começou a surgir, acho que junto com os alunos. A faculdade era um lugar que a gente aprendia muito no pátio, né? Além das aulas, mas o pátio era o lugar onde a gente conhecia as pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante, principalmente na faculdade de comunicação, porque você faz amizades que são para o resto da sua vida e você tem uma troca que contribui para o teu desenvolvimento profissional, que independe da formação dos professores. Na verdade, a cultura brasileira, em especial a mais popular, da tradição, é o único lugar onde o Brasil não é colônia, já tendo como esse viés, esse olhar para o nosso território, isso já mostra a necessidade, a importância de todas as instituições brasileiras no campo da cultura educacional ter um espaço que seja um espaço disseminador dessa cultura. E a faixa, então, não seria diferente, até mesmo pelas suas características, a sua forma de cultura, do processo mesmo dos estudantes, desde a década de 40, desde os últimos 40 anos para cá, na década de 70, ela já tem um perfil muito próprio a isso. E essa necessidade aqui foi bem compreendida pelos nossos diretores. Então, acho que isso fez com que, né, surgisse essa possibilidade de ter um espaço para a cultura. Então, o que aconteceu, eu acho que naquela época, assim, pré-NAC, que vai dar origem ao núcleo artístico cultural, é que haviam poucos lugares, né, onde as pessoas realmente se encontravam. A faculdade era um lugar muito legal para vir e a gente acabava ficando. Então, era praxe ter show às sextas-feiras, às 10 horas da noite. Muita gente frequentava a faculdade, vinha cantar aqui. Tinha muito efeito do Sadi, que é meu amigo de turma, e na época ele foi presidente do DCE, então eles promoviam encontros, festa junina, e aquilo fazia com que a gente permanecesse na faculdade e visse a faculdade como um encontro cultural, né? O Ivan Proença também trazia capoeira, trazia cordel, trazia outras formas artísticas que o aluno ia tomando contato. Vou deixar sua casa aberta com uma taça que eu quero comigo, pra você deixar de ser enxerido, vou também arrebentar as correntas, ainda mais dois um Cristo de pimenta, tudo isso aqui você precisa, e a comida que eu dou... E nós somos xenófobos ao contrário, nós somos contra nós mesmos. A xenofobia no Brasil funciona ao contrário. Porque a xenofobia é você ter horror a tudo que é do estrangeiro, discriminar.
Aqui no Brasil nem precisa, se já é contra você mesmo. As nossas coisas aqui são discriminadas no Brasil. Você vê cultura brasileira nas faculdades. Não tem. Né? E a faculdade se tornava de verdade um espaço de conhecimento. Não porque as aulas determinassem assim, mas porque você vinha a fim de saber o que ia acontecer. E nesse interesse, você tinha acesso a coisas que te modificavam. Então, eu acho que a formação cultural pré-NAC era muito importante. Surgiu o coral, surgiu o grupo de teatro, tudo ia acontecendo, as pessoas participavam. Eu lembro que tinha concurso de poesia, que tinha varal de poesia, a gente estendia poesia pela faculdade. Então, na verdade, o núcleo artístico, o NAC, ele tem um olhar muito grande na questão de catalisar e incentivar e provocar nos alunos e ser um espaço para os alunos dos projetos. Então, quando a gente assumiu o NAC, a gente já vinha com uns projetos, a gente manteve todos os projetos que existiam e deu uma forma de criação de selos dentro do NAC, para poder melhor contemplar os alunos nas suas variações culturais, na música. Então nós temos o selo Nossas Expressões, que é onde ele tem como sentido ser um arquivo da memória viva da cultura musical brasileira. E não aguentava mais ver os caras na rádio e a gente achava que todo mundo queria muito ser americano, queria muito ser londrino. O rock brasileiro tinha muito disso, de querer ser londrino, que era o rock de bermuda dos anos 80. Mas os Titãs de Paralamas o Titãs fez o Cabeça Dinossauro e acho que foi até o Blask Blom Não só colocando os alunos num verdadeiro laboratório, no campo do jornalismo, nas entrevistas, no campo da publicidade, na criação de material gráfico, de campanhas, divulgação nas redes sociais, internet, etc. O pessoal de relações públicas na questão da construção e planejamento do evento, os segmentos da instituição no campo da comunicação, mas também trazer grandes talentos para provocar a reflexão e essa possibilidade de inserir a faixa num corredor cultural. Então, esse trabalho já vem num processo desde a criação do NAC com o Heleno e a gente implementou. Então, Nossas Expressões têm essas características, que abrange um pouco o que era o textos acústicas, só que agora com Nossas Expressões ampliando mais, não só a questão dentro do auditório, mas em todos os segmentos da parte da instituição, pátio, biblioteca, onde se puder fazer o debate, talk shows e etc, e várias outras manifestações ligadas à música, palestras, debates e tudo mais. Já o Rio de Versos, ele tem como uma forma abrigar a parte da poesia, da literatura. Então, fazer brotar essa produção criativa dos alunos, através do projeto que acontece bimestralmente no auditório e trazer grandes nomes. Seu dorso frio, um campo de livros, tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Ó, tu és lindo, mulher que passas, que me sacias e suplicias, dentro das noites, dentro dos dias. Que vai o resto do poema. Essa história da mulher que passa, um dos grandes poetas sobre essa temática foi Baudelaire. Eu acho que assim, o mais importante é porque se estabelece um diálogo, são muitas ideias, os alunos têm próprias ideias e assim, o núcleo faz com que eles tenham aonde ir, aonde levar esses projetos, com quem negociar. No caso, o Heleno, que começou com o NAC, era uma pessoa extremamente aberta e receptiva, conhecia todo mundo, conhecia pelo nome, então isso fazia com que as pessoas viessem com as suas ideias e procurassem desenvolver. Eu acho que esse é o ponto fundamental, é você ter aonde ir, é você ter um diálogo, construir coletivamente, beneficiar a diversidade, porque tem o roqueiro, tem o cara que gosta de outro tipo de música, e ele, como é que ele quer trazer a banda dele para tocar meio-dia na faculdade, Como é que ele faz isso se não se ele não conhece alguém na faculdade? O núcleo, ele trazia para ele essa demanda imensa que os alunos tinham, exposição de foto,
trazia o aluno como um produtor cultural, né? Uma pessoa que produzia. A ver esse espaço, acho que fez toda a diferença para a faculdade. Tem que se colocar aí presente, atuar mais, entendeu? O Rapa, a gente faz nosso papel e acho que vocês são, infelizmente ou felizmente, cara, vocês têm que assumir essa. Vocês são o futuro dessa porra, bicho. O Grutacha é um grupo de teatro experimental e de pesquisa, onde trabalha com linguagens. Então, a linguagem do circo, a linguagem da mímica, a linguagem, né, da dramaturgia em suas vertentes, no épico, no próprio teatro dramático e no teatro lírico, servir como um instrumento mesmo de transformação social. O foco sempre baseado muito na cultura brasileira, na literatura brasileira, que é uma forma de estabelecer uma relação com a vida acadêmica mais no cotidiano, no dia a dia, né? E dá um sentido para do fazer teatral. E está assim, diretor, eu costumo dizer que diretor é um facilitador, né? O diretor é aquele que a grande virtude do diretor é a paciência, né? Porque todos podem fazer teatro, inclusive os atores. Então, é como você facilitar esse potencial do ser humano, né, no dia a dia. E aí a filosofia que a gente trabalha nesse processo da própria direção se confunde com a filosofia. Nossa filosofia de trabalho é uma oficina que a gente abre todo semestre para nossos alunos e ali a gente trabalha essa garimpagem para o grupo. Assim que surgiu o NAC, logo da criação do NAC, nós criamos também, né, o Coral da Faixa. Né? Eu acho que foi em 1995 que nós iniciamos nossa atividade e foi um momento muito bacana, assim, é impressionante como a gente conseguiu uma adesão dos alunos, né, dos estudantes, a animação, a empolgação com a nova atividade. Me lembro nos primeiros ensaios nós tínhamos 70, 80 cantores, né? Assim, era uma coisa, um frisson, uma animação muito grande, né? Muita gente com vontade de fazer arte e de usar a arte, se aproveitar da arte para se comunicar, para se expressar, né? Foi um momento muito bacana. E em seguida, com toda a história do grupo, né, com o passar dos anos, a gente pôde realizar vários encontros de música vocal, de música coral, né, na faixa mesmo. Passamos a fazer encontros anualmente, né, com a coordenação do Heleno Alves, né, à frente do NAC. O Coral da Faixa caminhou imediatamente para uma linguagem, para uma identidade que tinha muito a ver com a identidade brasileira mesmo. A gente focou na identidade brasileira. Claro que nós poderíamos ter nos tornado um grupo mais de música erudita ou de música europeia, de música norte-americana, mas a gente imediatamente buscou esse foco da cultura brasileira, né? Trabalhar a nossa identidade brasileira, que é tão forte, que é tão rica. Necessidade, vontade, necessidade, bebida é água, comida é necessidade, eu, você deseja de quê? Necessito saber, você tem fome de quê? Necessito de a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Dentro da cultura brasileira, a gente ainda buscou, isso aconteceu de modo muito natural, a gente ainda buscou trabalhar principalmente com a questão da identidade negra, da identidade afro-brasileira, né? Eu não sei se isso aconteceu como se fosse uma inspiração
uma coisa que aconteceu pela própria inspiração do Heleno pela arte, mas nunca foi uma coisa que a gente conversou, que a gente combinou isso. Isso foi acontecendo, quer dizer, isso tem a ver também com as pessoas que entraram no grupo, né? Com os integrantes que entraram no grupo. A gente, lá pelas tantas, a gente foi fazendo um recorte cultural brasileiro, onde a gente enfatizava essa herança africana, que é marcante na nossa cultura musical, né? É muito marcante, e a gente acabou desenvolvendo muito isso. Sem dúvida, a produção cultural num espaço de educação é de grande importância, né? Educação e cultura caminham lado a lado, né? Então acho que uma educação mais completa, né? Seja na área de comunicação, de jornalismo, né? Como é fortemente o caso da faixa, acho que é muito importante você ter contato com a cultura, você conhecer a sua cultura, conhecer a produção cultural do seu país, né? Nesse ponto eu acho que o coral da faixa e o NAC, né? No modo mais amplo, sempre foi muito importante. Sou Heleno Alves, coordenador do NAC. O meu papel na questão dos eventos da faixa é fazer a coordenação de um número grande, assim, vamos dizer, de projetos de arte e cultura que tem dentro da faixa. Então eu coordeno, dirijo, enfim, o que eu puder fazer, eu estou ali para orientar a galera. Heleno é meu amigo de faculdade, né? Nós fomos estudantes juntos, eu, ele, Guto, Sadia, e tantos outros, Marcelo Uca, nós éramos todos amigos de faculdade, ou seja, nós somos amigos de pátio. Então eu tive o grande privilégio de conviver aqui na faixa com grandes personagens, né, que passaram por aqui. Uma delas foi fundamental para estabelecer uma parceria, foi o Heleno Alves, um cara muito sensível à cultura, à arte, como tendo sempre essa questão de um olhar muito generoso para com diante quando teve na coordenação do NAC. O Heleno, a gente dizia no Coral da Faixa que o Heleno era nosso padrinho, né? Era uma pessoa muito querida, uma pessoa de um entusiasmo muito grande pelo trabalho que o Coral da Faixa realizou durante muitos anos. A gente tem uma ligação criativa, né? A gente tem uma alegria junto, e eu acho que é isso que eu lembro do Heleno. A alegria que a gente se olhava e ria, né? Com essa cumplicidade de coisas que a gente já fez apenas por vontade de fazer. Curiosamente, eu fiz o testamento um pouquinho antes dele passar para outro estágio da nossa vida, ficar na estágio da memória. Então o testamento é dedicado a ele, ficou um pouco assim: meu sangue é dos que desapareceram e não negociaram. A minha alma é dos índios, dos negros e de todos os oprimidos. A minha carne deixo aos amantes apaixonados. A minha fome é de nuvens e eu não tenho outro amor a não ser a dos loucos revolucionários. Axé, Evoé, Heleno.